ter o gosto de ouvir o Sr. Professor José Pedro Paiva, que é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nessa faculdade também foi diretor no período de 2013 a 2019. Outras funções também desempenhou como as de diretor do Arquivo da Universidade de Coimbra. E é um historiador com uma obra multifacetada e uma obra que eu considero extremamente interessante e extremamente relevante. Se me permitem, vou só destacar 3 títulos da sua bibliografia, que é uma bibliografia vasta. Gostaria de destacar o livro Bruxaria e Superstição num País Sem Caça às Bruxas, 1997. Depois um outro que também, quanto a mim, também é um livro marcante, Os Bispos de Portugal e do Império, publicado em 2006. E, em terceiro lugar, A História da Inquisição Portuguesa, escrita em colaboração com Giuseppe Marcocci, de 2013. Evidentemente que a sua obra é muito mais do que isto, foram apenas alguns títulos que eu achei relevantes e por isso os quis recordar aqui. Vamos hoje então ter o gosto de ouvir o Sr. Professor José Pedro Paiva falar sobre a fundação do Bispado de Funchal e a gênese da rede diocesana no Império Português. Tem então a palavra. Minhas senhoras e meus senhores, quero principiar por agradecer o gentil convite que me foi endereçado para fazer aqui uma comunicação nesta instituição que é tão relevante na história da identidade portuguesa. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a amabilidade das palavras que proferiu na minha apresentação. O título da minha intervenção, como podem ver pelo PowerPoint, é a Fundação do Bispado de Funchal e a gênese da rede diocesana no Império Português, 1514-1745. E eu queria principiar pela factualidade, a partir dos factos. No dia 12 de junho de 1514, através de uma bula Pro Excellenti Preeminência, o Papa Leão X, acedendo a pedido de Dom Manuel I, o rei de Portugal, e simultaneamente governador da Ordem de Cristo, autorizou a fundação da Diocese do Funchal. A bula, vocês têm aqui a sua representação, uma das bulas originais encontra-se hoje no Arquivo Nacional da Torre do Tombo enfim, a sua designação encontra-se normalmente no princípio, no incipit das bulas, de que tem aqui um detalhe para se poderem também perceber da riqueza gráfica deste documento e da expressão inicial Pro Excelência Preeminência. Com sede na Ilha da Madeira, na cidade do Funchal, foi-lhe atribuída à Diocese uma dimensão gigantesca, ainda que muito imprecisamente definida neste documento papal, sinal de que, em Roma, nesta altura, era ainda muito vago o conhecimento das novas geografias de um mundo que, desde finais do século XV, estava a conhecer grande transformação. A nova Diocese, eu socorri-me aqui de um mapa de poucos anos, planisfério de 1505, portanto, poucos anos antes da promulgação desta bula, e, portanto, um planisfério ainda por cima italiano, genovês. É possível que em Roma houvesse algum contacto com o mapa desta natureza, e planisfério que nos mostra, enfim, como veem, na área mais central, a Europa, depois o continente africano, e de um modo ainda muito impreciso, aqui do lado esquerdo, na parte oeste, a representação de um fragmento da costa da América do Sul, e depois, em direção ao Oriente, do ponto onde nos encontramos hoje, uma representação que termina ali, mais ou menos, pela região do subcontinente indiano.
Mas, portanto, a nova diocese abarcava terras, é isso que é dito na bula de fundação, desde o cabo Bojador, que eu aqui assinalei, desde o cabo Bojador até à Índia. Portanto, enfim, ali é o Funchal, o primeiro círculozinho a vermelho é a Ilha da Madeira, depois o cabo Bojador até à Índia. É isso que é dito na bula, especificando-se ainda que eram terras que o rei Dom Manuel tinha, e vou citar, arrebatado das mãos dos infiéis e que em parte recebeu, adquiridas pelos reis de Portugal e dos algarves seus predecessores. De facto, alguns destes territórios já integravam os domínios portugueses, pelo menos desde o reinado de Dom João I ou alguns deles. Na prática, este espaço compreendia o arquipélago da Madeira e um pedaço litorâneo na costa africana, desde o limite sul da diocese de Safim até ao rio Senegal, zona desértica praticamente, onde havia apenas um entreposto português de alguma relevância, a feitoria de Arguim, e incluía depois os territórios do arquipélago dos Açores, de Cabo Verde, que eu vou assinalando, não me preocupando com a precisão geográfica deste mapa, de São Tomé, as costas ocidental e oriental de África, aliás, o Brasil, enfim, a costa do Brasil, as costas ocidental e oriental de África e diversos espaços costeiros na Ásia, desde que se estendiam desde o subcontinente indiano até Malaca, que ainda não está aqui representado neste mapa, mas Malaca já tinha sido conquistada em 1511 e, portanto, em 1514 já fazia parte desta diocese, e ainda algumas das ilhas de Maluku, na atual Indonésia. Pese embora se tratasse de territórios descontínuos, abrangendo, com exceção das ilhas atlânticas, apenas algumas fortalezas e feitorias situadas em pequenas áreas costeiras e com presença escassa de portugueses, como era o caso de Coxim, de que tem aqui uma representação já posterior, de 1635, do Livro das Plantas, do António Bucaro, mas que simboliza bem aquilo que era a geografia da presença portuguesa, sobretudo no continente asiático, apesar de serem, portanto, zonas muito descontínuas, jamais uma diocese católica teve tamanha extensão. Era uma diocese global, diríamos hoje, na medida em que cobria espaços dispersos por vários continentes e oceanos. A titulação do seu primeiro bispo explicitava, aliás, esta abrangência e o seu pioneirismo, o seu cariz inédito. Dom Diogo Pinheiro, que foi ele o primeiro bispo do Funchal, que nunca foi à Madeira até morrer, em 1525, intitulava-se, de facto, Bispo do Funchal e Primaz das Índias. Portanto, o primeiro bispo dos territórios das Índias orientais, se quiséssemos usar a expressão do tempo. No texto da bula, que razões é que se apresentaram para a criação desta diocese? Bom, primeiro, o crescimento da devoção dos cristãos residentes no arquipélago da Madeira. Haveria já muitos cristãos na Madeira. Segundo, a necessidade de promover o florescimento, é verbo que está na bula, do culto divino. Terceiro, permitir, também a expressão da bula, a salvação das almas. Quarto, aumentar a dignidade das terras conquistadas pelos reis portugueses aos infiéis e nações bárbaras. Também a expressão da bula. Finalmente, criar condições para a conversão
signifique isso o que significar, dos infiéis ao cristianismo. Ou seja, os motivos explicitados no texto pontifício eram, como não poderia deixar de ser, num texto desta natureza, motivações religiosas a que acrescia um motivo que se prendia com a promoção da relevância simbólica da Madeira. E a concessão do título de diocese a uma localidade, naturalmente, aumentaria o seu prestígio. Esta bula alterava o quadro em vigor desde 1456. Naquela data, em meados do século XV, o Papa Calixto III, confirmando disposições da célebre bula Romanus Pontifex de janeiro de 1455, tinha concedido perpetuamente à Ordem de Cristo, perpetuamente nestes documentos às vezes tem um significado que pouco tempo depois é anulado, mas em 1456 Calixto III tinha concedido perpetuamente à Ordem de Cristo a jurisdição espiritual sobre as conquistas até então realizadas pelos monarcas portugueses e sobre as futuras conquistas que os monarcas portugueses viessem a fazer desde o Cabo Bojador até à Índia. Territórios que ficaram, por esta bula, com o estatuto de nullius dioceses, isto é, sem bispo. A jurisdição espiritual estava confiada ao superior da Ordem de Cristo, que não tinha que ter o estatuto episcopal. Neste contexto, a criação da Diocese do Funchal significou uma limitação clara das prerrogativas do vigário da Ordem de Cristo, que concede em Tomar, e o reforço do poder da coroa, porquanto o rei de Portugal, enquanto rei de Portugal, passou a ter poder, a ter jurisdição para escolher o bispo do Funchal e, na qualidade de governador da Ordem de Cristo, a indicar os membros que deviam compor o cabido da Catedral e os restantes benefícios de todas as igrejas da Diocese do Funchal, desde o Funchal até à Índia, como vimos. A medida da criação da Diocese é convergente com políticas que Dom Manuel vinha a promover para reforçar a sua influência e tutela sobre a Igreja e, sobretudo, também sobre as rendas da Igreja. Deve, aliás, notar-se que a bula de criação da Diocese Funchalense foi azarada poucos dias após a publicação de duas outras bulas muito importantes. A bula Provivum Universalis, de abril de 1514, portanto, no mesmo ano do Funchal, e a Dum Fidei Constantiam, de 7 de junho, também de 1514. A primeira destas duas, mais conhecida por Bula da Cruzada, consentiu à monarquia, durante séculos, utilizar rendas da Igreja para apoiar as atividades ultramarinas da coroa. Já a segunda consagrou o direito de padroado real sobre todas as igrejas do Império Ultramarino Português, ou seja, de modo sintético, estabeleceu um conjunto amplo de direitos concedidos pela Igreja aos reis de Portugal, com o dever de estes mesmos reis fundarem, edificarem e manterem as igrejas e o clero nesses territórios extra-europeus. Todas estas bulas, estas 3 bulas, foram negociadas como um conjunto coerente em Roma. Faziam parte, para utilizar a linguagem 2, do mesmo pacote negocial. Note-se que o Funchal não foi a primeira diocese portuguesa criada em território extra-europeu. Antes disso, tinham ocorrido outras experiências, mas de muito distinta natureza. No norte da África, Ceuta e Safim,
não tendo originalmente sido fundadas por Portugal, eram desde o século XV governadas por bispos apresentados pelo rei português. Em 1420, a pedido de Dom João I, o Papa criou o Bispado de Ceuta, que eu aqui assinalo, utilizando o mesmo mapa, mas agora com uma imagem um bocadinho ampliada. Em 1420, portanto, o Papa criou o Bispado de Ceuta, que até 1640 teve bispos indicados pelos monarcas de Portugal. Como sabemos, enfim, estamos num sítio que teve a ver com esta decisão. Em 1640, Ceuta foi a única Câmara, o único território que não apoiou a causa de Dom João. E, portanto, Ceuta, a partir desta altura, passou a ficar integrada na monarquia hispânica. Por seu turno, Safim teve bispo desde 1487, mas só em 1499, antevendo a invasão e conquista portuguesa, o Papa ali erigiu uma diocese. Isto é, havia bispo, mas era um bispo em parte, em território de infiéis, e só depois da conquista portuguesa passou a haver ali uma diocese. No entanto, Safim apenas foi tomada em 1508 e em 1542 acabou por ser abandonada. Temos aqui o espaço da diocese de Safim. Portanto, o Funchal, quando foi criado, apanhava toda a zona a sul de Safim para baixo, que passava a ser diocese de Funchal. Tanger, por sua vez, foi erigida por uma bula papal em 1469, mas em rigor a diocese só foi estabelecida em 1472, 3 anos depois, uma vez que só em 1471 é que forças militares portuguesas conquistaram Arzila, que ficava em território próximo, e por isso Tanger depois passou a ter possibilidade de ter um bispo local. A Guerra Cruel, prolongando para fora da Europa a guerra contra os muçulmanos, que desde há séculos se mantinha, abria caminho à implantação da nova religião junto de populações islâmicas. Ou seja, guerra contra os muçulmanos, dilatação da fé, e não se deve esquecer, porque isso também está no texto das bulas, escravidão de seres humanos, entrelaçaram-se, legitimidade para escravizar seres humanos, entrelaçaram-se nos processos da criação destas dioceses em África. A diocese de Tanger teve, de facto, uma gênese muito diferente do que se passou no Funchal. E esta foi já criada por intervenção de um português. Tanger foi instituída sem qualquer pedido prévio do rei Dom Afonso V e sem o consentimento da Ordem de Cristo, que tutelava estes territórios, como há pouco vimos. Nasceu por decisão própria do Papa Paulo II, na sequência de solicitação do madeirense Dom Nuno Álvares de Aguiar, que foi o primeiro bispo de Tanger. Também era madeirense. Aguiar estava ciente das limitações da atividade religiosa da Ordem de Cristo, não só na Madeira, como nos territórios do Norte da África. E, nas letras pontifícias da criação da Diocese de Tanger, o Papa declarava isso mesmo: saber que nas ilhas atlânticas da Madeira, Açores e Cabo Verde havia muitos cristãos e que nunca nelas houvera bispo, pelo que instituía uma diocese em Tanger, conferindo ao seu bispo poder para efetuar, é a expressão da bula, o pastoreio em todas as ilhas oceânicas. Portanto, o bispo de Tanger teria jurisdição sobre a Madeira, os Açores e Cabo Verde, que nesta altura é mencionado na Bíblia. Porém, o bispo Dom Nuno Aguiar nunca conseguiu alcançar este desiderato devido às resistências da Ordem de Cristo e da coroa portuguesa para que ele tomasse posse da diocese. A criação da diocese do Funchal, portanto, deve ser interpretada como um gesto de ruptura face ao passado e à situação vigente nos inícios do século XVI, na medida em que, primeiro,
nasceu a pedido do rei de Portugal, visando transferir para a coroa poderes que eram da Ordem de Cristo. Segundo, estabelecendo uma nova forma de governação eclesiástica nos territórios do Império Ultramarino Português, ou estabelecia uma nova forma de governação eclesiástica nesses territórios, enquadrada pelo sistema diocesano e presidida por um bispo, o que não acontecia até então, porque tudo eram territórios núcleos dioceses da Ordem de Cristo. Terceiro, porque a ideia pressupunha uma política de presença do cristianismo nestes territórios que fosse mais ativa, mais vigorosa do que a alcançada sob a direção da Ordem de Cristo. Esta política missionária mais ativa da coroa, como explicado por Giuseppe Marcocci, fora inaugurada através de uma complexa estratégia de cristianização do Reino do Congo, na costa africana, levada a cabo pelos franciscanos em finais do século XV, sobretudo depois do batismo do rei Manicongo em 1491. Podemos ver aqui os primórdios ainda no reinado de Dom João II desta política mais ativa de presença do cristianismo no mundo extra-europeu. Agora, com a criação da Diocese do Funchal, acentuava-se e adquiria um novo sentido com o padroado régio sobre esses territórios. Por que razões é que Dom Manuel, de que tem aqui, infelizmente não há nenhuma pintura reconhecidamente de Dom Manuel, como sabem, tem aqui uma reprodução de um gesso a partir do original que Nicolau Chantrenne preparou para a Igreja dos Jerónimos em Belém. Por que razões é que este rei terá solicitado a criação da Diocese do Funchal? É fundamentalmente sobre isto que eu me vou deter nesta intervenção. Nunca encontrei nos arquivos régios, nem nos arquivos romanos, apesar de o ter procurado, o pedido que o monarca terá endereçado ao Papa para criar a Diocese, o qual foi seguramente apresentado ao Papa por mediação do seu embaixador em Roma, João de Faria. Este embaixador estabeleceu-se em Roma desde fevereiro de 1512, pela primeira vez na história das relações entre Portugal e a Santa Sé, passou a haver um representante permanente do rei de Portugal na Cúria Romana. Em dezembro de 1514, 2 anos depois, garantindo, aliás, uma usual reciprocidade destes processos, Lisboa também passou a ter um núncio apostólico residente permanentemente em Lisboa, o cardeal António Puig. Na correspondência trocada entre João de Faria e Dom Manuel I, não há nenhuma menção explícita a esta questão da criação da Diocese do Funchal. No entanto, o texto da bula da criação da Diocese comprova que ela resultou de uma súplica régia. Isso é dito no texto da bula. E que o monarca pedira ao Papa Leão X, também tem aí uma imagem do Papa, pintado pelo famoso Rafael dos Santos, e que pedira ao Papa Leão X a supressão da vigararia de Tomar e a elevação da Igreja Paroquial de Santa Maria do Funchal à Catedral, templo, diz-se na bula, que o mesmo rei Manuel fundou e construiu com obra muito suntuosa na cidade do Funchal, na Ilha da Madeira. Este panorama, esta ausência de fontes, impossibilita saber, com exato rigor e com provas documentais, por que razão teria o rei desejado esta fundação. Não obstante, eu creio que subsistem vários indícios que permitem ao historiador prescutar as motivações régias e as dos seus conselheiros em matérias desta natureza, entre os quais pontificavam vários bispos, como o bispo de Ceuta, na altura, e confessor do rei Dom Manuel, Dom Frei Henrique de Coimbra, um franciscano, ou o bispo de Viseu, Dom Diego Ortiz de Villegas, um bispo cortesão, que poucas vezes esteve em Viseu,
ou um congénere igualmente cortesão, Bispo da Guarda, Dom Pedro Vaz Gavião, ou o Bispo de Lamego, Dom Fernando Menezes Coutinho, e também o Vigário de Tomar, que também fazia parte deste grupo, e que foi o primeiro Bispo do Funchal, Dom Diogo Pinheiro, que na altura era Vigário de Tomar. Note-se, aliás, antes de irmos a essas razões de Dom Manuel, que o rei teve a prudência e a astúcia de indicar para primeiro Bispo do Funchal precisamente Dom Diogo Pinheiro, que era o superior de Tomar na altura, evitando clivagens, ou tentando evitar clivagens com a Ordem de Cristo, que até então, como vimos, detinha a jurisdição eclesiástica plena no arquipélago do Funchal. Mas peço o silêncio documental relativamente à comunicação entre Lisboa e Roma nesta matéria. É possível identificar um feixe diversificado de razões convergentes, articuladas em escalas variadas de atuação e com naturezas distintas, que conferem, do meu ponto de vista, um nexo de racionalidade à decisão de instituir a diocese. Um dos segmentos deste complexo causal é relativo a dinâmicas específicas inerentes à Ilha da Madeira, território que pertencia a Dom Manuel enquanto governador da Ordem de Cristo. De facto, a Madeira, sensivelmente pela década de 60 do século XV, ou sensivelmente a partir da década de 60 do século XV, crescera em riqueza e população devido à expansão de um modelo de exploração económica baseado na produção intensiva de cana-de-açúcar com recurso a trabalho de populações africanas escravizadas. Um produto asiático trabalhado por africanos numa ilha atlântica. Modelo que depois se replicará por todo o mundo atlântico, no que pode ser visto como um resultado de dinâmicas de globalização. Em 1461, o Duque de Viseu, e pai de Dom Manuel, esclarecia que nesta altura nunca, ou até esta altura, nunca houvera na ilha mais do que um capelão, não apenas um religioso capelão, porque então a gente era pouca e não era preciso escolher. Ao invés, quando a diocese foi criada, cerca de meio século depois, já residiam no Funchal cerca de 5.000 pessoas. Desde 1485, uma década antes de Dom Manuel ser rei, devido a este crescimento e ambicionando valorizar os seus domínios da Ordem de Cristo no Funchal, o jovem Manuel, então com cerca de 16 anos, foi guiado pela mãe para iniciar uma política de dignificação desta região no plano eclesiástico, a qual principiou com a ordem para se edificar no Funchal, e cito a partir do documento que o determina, uma boa capela grande e honrada. Em 1490, ainda como governador da Ordem de Cristo, Dom Manuel apresentou como vigário para o Funchal Dom Nuno Cão, clérigo que durante 4 décadas teve um papel muito ativo e relevante na vida eclesiástica do arquipélago e cuja atuação individual também explica o dinamismo religioso local que veio a impulsionar, a estimular a criação da diocese. As obras de Santa Maria do Funchal, todavia, prolongaram-se muito no tempo. Já com Dom Manuel Rei, ou seja, depois de 1495, há ecos da continuidade da política de investimento na Igreja de Santa Maria e de promoção da ilha. Demonstram a doação régia de 1000 arrobas de açúcar para custear a empreitada da Igreja, doação essa de 1503, e aqui temos uma imagem de uma fotografia dos anos 30 do século passado da Catedral, com 2 janelos que hoje já não existem, e também com a elevação do Funchal à cidade, em 1508, por determinação de Dom Manuel, o que era muito importante, porque sem esta condição
não poderia haver diocese. O estabelecimento de uma diocese exige que haja uma sede que seja uma cidade, tenha o estatuto de cidade. Ou ainda verbas aplicadas, a partir de 1512, pelo rei, para a construção de um grande retábulo para ornar o templo, grande retábulo que ainda hoje se encontra e que de facto é maravilhoso na igreja do Funchal. Neste último caso, no caso do retábulo, há mesmo um registro de lançamento do pagamento destas despesas que comprova que em 1513, ano da partida de João de Faria para Roma, e no qual se enviou ao Papa uma delegação de habitantes do Congo cristianizados pelos portugueses, estava tomada a decisão de fundar a diocese do Funchal. E, para tanto, trabalhava-se, de facto, na construção de um faustoso templo que justificasse tamanha dignidade. Ou seja, o assunto estaria a ser preparado. De tudo isto decorre, em síntese, que uma das razões que ajuda a entender a criação da diocese foi responder ao crescimento demográfico e económico da Madeira, a primeira área extra-europeia de Portugal a ter uma população apreciável e carente de assistência religiosa. Isto não tinha existido até então. Tem a ver com especificidades locais da Madeira. E este era motivo relevante, do ponto de vista do direito canónico, para a ereção de novas dioceses, ou até de paróquias, isto é, haver população que precisava de assistência religiosa, como já foi bem recordado por João Paulo Costa, quando procurou explicar este processo da criação da Diocese da Madeira. Um segundo eixo, que ajuda a compreender o pedido manuelino, remete para as políticas régias face à Igreja, em geral, não apenas o caso do Funchal. O reinado de Dom Manuel, para além de numerosas empreitadas de construção ou embelezamento de diversos templos, como realçaram os cronitas da época, por exemplo, Garcia de Rezende, houve esforços para alcançar um maior domínio sobre a Igreja e os seus agentes de topo, os bispos, os abades e os priores dos mosteiros e conventos. Ora, a criação da Diocese ampliava os poderes régios em detrimento dos da Ordem de Cristo, que perdia a jurisdição espiritual a favor de um bispo que passava a ser escolhido pelo rei. Além disso, o monarca procurou usufruir de rendas eclesiásticas, aproveitando-as para custear despesas com as campanhas de expansão ultramarina e para, com essas receitas, recompensar também clientelas régias, fossem eles familiares do rei, nomeadamente os seus filhos, ou outros servidores. Um dos pilares desta atuação passou pela referida conquista do direito de padroado dos reis de Portugal sobre as dioceses ultramarinas e pela obtenção para a monarquia portuguesa do direito de apresentação dos bispos das dioceses do reino, o que ficou consumado a partir de 1503. A Ordem de Cristo tinha receitas potenciais à disposição do rei, através de comendas, dízimos e benefícios eclesiásticos, as quais podiam ser utilizadas pelo monarca para recompensar, com mercês, tanto leigos como eclesiásticos, que o ajudassem nas conquistas ultramarinas e no funcionamento da vida eclesiástica nesses territórios. Só no reinado de Dom Manuel instituíram-se mais de 200 comendas, que o rei distribuiu como mercês para recompensar os serviços que lhe faziam, cultura que era imprescindível à própria afirmação do poder régio. A gênese da Diocese do Funchal encaixa muito bem neste quadro, pois permitia uma maior vigilância do rei sobre o espaço eclesiástico e a transferência para a monarquia, e não apenas para a Ordem de Cristo, de competências referentes ao governo eclesiástico em territórios extra-europeus, nesta altura em constante expansão, assegurando um campo amplo para a colocação de um corpo de clérigos que seriam peça muito importante das dinâmicas de conversão religiosa, as quais constituíram um elemento relevante para a sustentação dos referidos territórios. O terceiro vetor deste feixe de causalidades
situa-se na esfera das políticas imperiais manuelinas, iniciadas em 1505, com o envio para a Índia de Dom Francisco de Almeida, a quem foi dado o título de vice-rei. Precisamente neste ano de 1505, na célebre obra Gemeraldo Decito Orbis, Duarte Pacheco Pereira chamava ao rei César Manuel. E por 1506, o secretário régio Duarte Galvão, na crónica de Dom Afonso Henriques, perspectivava a emergência de um império cristão que abarcaria todo o mundo, destruiria os inimigos de Cristo e permitiria a conversão à fé de Cristo, de todos os povos do mundo. Em 1518 temos uma gravura alemã, aliás, em 1516 temos uma gravura alemã que mostra precisamente essa imagem de um Dom Manuel, imperador dos mares, com o cetro do poder temporal e, naturalmente, insígnias religiosas. Nas instruções fornecidas por Dom Manuel ao primeiro vice-rei da Índia, havia um ponto que contemplava o favorecimento dos cristãos da Ásia, uma referência clara aos ditos cristãos de São Tomé, na costa de Malabar, e também das populações locais que se batizassem e convertessem ao cristianismo. Para tanto, viajaram com o vice-rei alguns clérigos regulares, portanto, não seculares, os quais deveriam trabalhar para que os habitantes locais fossem doutrinados e ensinados nas coisas da fé. No fundo, e é isto que eu queria aqui sublinhar, ia-se arquitetando a ideia, que se erigia também em tópico de propaganda junto da Santa Sé, para além de animar diversos espíritos na corte régia, de que o rei tinha a missão providencial de evangelizar os até então ignotos povos que as viagens marítimas iam revelando aos europeus. Neste universo, Dom Manuel I era também pensado e representado como o Messias de uma nova era, o que o seu nome, Emanuel, segundo alguns, já pronunciava. O Dr. Aires do Nascimento notou que a criação da Diocese do Funchal foi estimulada pelo desejo da associação desta ideia imperial com a ideia de sacerdócio. No fundo, um imperador com autoridade sagrada, um rei sacerdote, à imagem do mítico preste João da Etiópia, que ao tempo alimentava as esperanças de um aliado africano e com o qual se procuravam articular relações. Um imperador e imperador sacerdote, e daí a tutela sobre todo o espaço eclesiástico do mundo conquistado. Isto teria outra implicação do ponto de vista de Aires do Nascimento, é que a Ilha da Madeira, na ótica deste autor, remeteria ainda para um imaginário paraíso atlântico e para a tradição das ilhas mágicas afortunadas, com lastro no ocidente europeu medieval, que moldavam a forma mentis de muitos cortesãos e que permitiam associar esse espaço, o espaço do arquipélago da Madeira, a uma espécie de um local eleito para a criação desta primeira grande diocese extra-europeia. Tudo isto conduzia à necessidade da criação de uma estrutura diocesana que permitisse a consumação deste ciclópico esforço de cristianização do mundo, empresa que a Ordem de Cristo estava a ser incapaz de assegurar, como se comprovava pelo que se tinha passado nas décadas passadas. A ampliação dos horizontes espaciais da atuação da monarquia, que chegava à Índia, às conquistas no Índico e às viagens ao Brasil, estavam a propiciar e reclamavam uma organização sólida, testada, enquadrada nas formas habituais de governação da Igreja Romana, consentânea com normativas papais e com forte ingerência do poder do rei. Esse modelo de governo da Igreja era o modelo da diocese. E este modelo era um modelo que já pré-existia em Portugal,
E foi esse modelo que se tentou aplicar no mundo extra-europeu, apesar da evidente desigualdade destes territórios e dos homens que neles habitavam face às realidades portuguesas e europeias. Mas não se criou uma estrutura especial para governar eclesiasticamente estes espaços. Não pode ainda esquecer-se o que sucedia na monarquia vizinha, dirigida pelos reis católicos Fernando e Isabel, sogros de Dom Manuel. Na sequência da chegada de Colombo à América, tinham-se ali começado a criar as primeiras dioceses católicas em 1504. A diocese de Iguaíta, na ilha de Hispaniola, foi a primeira na América, 1504, 10 anos antes do Funchal. O processo, todavia, suscitou reservas da parte do rei de Castela, devido ao facto de a bula de fundação desta diocese determinar que os dízimos recolhidos naquela diocese deviam reverter para o bispo. Sendo a diocese, isto não agradou ao rei, e por isso esta diocese foi suprimida poucos anos depois, e sendo criadas em sua substituição, e já sem esta cláusula de que os dízimos iam todos para o bispo, 3 novos bispados. Um em São Domingos, a Antiga e a Guata, outro em Concepción de la Vega, na atual Cuba, e outra em Porto Rico. Portanto, 3 dioceses em 1511, antes do Funchal. Dom Manuel I, sabe-se bem, mantinha acesa a emulação com a monarquia vizinha, e neste plano não podia ficar para trás. A criação da diocese do Funchal também foi uma resposta à criação de estruturas eclesiásticas que os seus sogros aplicavam na América Espanhola. O quinto plano a considerar situa-se ao nível crucial das relações com o papado, pois era a esta autoridade que competia fundar uma diocese. A evolução destas relações aponta para uma cronologia que faz coincidir a instauração da diocese funchalense com um ciclo de clara aproximação entre a monarquia papal e a monarquia portuguesa. Marcocci já demonstrou que, após anos de grande tensão, 1492 a 1503, devido às inclinações do Papa Alexandre VI, muito favorável aos reis católicos, se iniciou, depois desse ciclo, em 1503, com o pontificado de Júlio II, uma reaproximação entre Portugal e a Santa Sé, com Roma a assumir-se cada vez mais como o palco externo privilegiado de afirmação e defesa das ideias e dos ideais imperiais manuelinos. Em junho de 1505, numa elegante oração latina dirigida ao Papa pelo Dr. Diogo Pacheco, declarava-se que Dom Manuel I oferecia ao Papa diversas terras e oceanos, além de numerosíssimos povos, e estou a citar, como fechados numa mão, isto é, como se o rei lhe desse o mundo fechado numa mão, dos quais antes não tínhamos sequer notícia, concluindo-se nessa oração que o rei abria ao Papa as portas do mundo. Dias depois, Júlio II reconhecia que as conquistas régias tinham a mão de Deus, o que se compaginava bem com as ideias messiânicas que pautavam a retórica em circulação em alguns setores da corte régia. Este clima foi reforçado no pontificado seguinte, o de Leão X. Uma missiva do rei para o seu embaixador em Roma refere o impacto que tivera uma carta sua dando conta ao Papa da conquista de Goa e da conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque, respectivamente em 1510 e 1511. Notava o embaixador que o Papa, Leão X, mostrara um grande contentamento e louvava, cito as palavras dele, as nossas obras e a grandeza daqueles feitos, explicitando a festa e alegria que sobre isso o Santo Padre ordenou que se fizesse em Roma. O ápice desta dinâmica, que englobava uma evidente dimensão de propaganda, ocorreu também em 1514, o ano da fundação da Diocese do Funchal. Em março, através de uma grandiosa embaixada comandada por Dom Tristão da Cunha, que foi apresentar
cumprimentos ao Papa. O rei de Portugal enviava a Leão X, nesta embaixada, presentes magníficos e exóticos, como um cavalo persa, uma onça de caça e um elefante asiáticos, o qual, elefante, transportava uma arca com oferendas que incluíam paramentaria para o culto do Papa, bordada a ouro oriundo da África, pérolas e pedras preciosas oriundas da Ásia. As bulas de 1514, a do padroado e a da criação da Diocese do Funchal, foram emitidas pelo Papa 3 meses depois desta embaixada, num ciclo que já foi classificado como um tempo de aceleração na construção do Império Asiático e que contou, evidentemente, com grande amparo papal. E até vocês as razões que, do meu ponto de vista, apesar de não serem documentalmente comprovativas de que tudo isto estava associado com a criação da Diocese do Funchal, me parece que contém indícios fortes de que fizeram parte do raciocínio do rei quando pensou a criação da Diocese do Funchal. Não é minha intenção, nesta comunicação, tratar com o grau de detalhe que até agora pautou a minha abordagem, o processo de constituição da rede diocesana do Império Português depois de 1514 e até 1745. Seria impossível fazê-lo com este nível de detalhe. Gostaria, no entanto, de, ainda que de modo sintético, dar uma ideia da geografia dessa rede, que teve como peça matricial a Diocese do Funchal. No reinado de Dom João III, intensificaram-se as políticas de cristianização no Império e procuraram construir sociedades monolíticas no plano religioso, isto é, comunidades em que todos seguissem a religião do rei, o catolicismo. Além disso, o crescimento dos domínios portugueses, que não parou no tempo de Dom Manuel, evidentemente, e prosseguiu no tempo do seu filho João, permitiu constatar a ingovernabilidade e a inoperância da gigantesca Diocese do Funchal. Enfim, já vos disse, o Bispo do Funchal, ainda por cima, nunca foi ao Funchal, governava a partir da corte e não era fácil, como se imagina, governar uma diocese que ia desde o Brasil até Malaca, com territórios espalhados por diversos pontos do mundo. Mas, portanto, foi no reinado de Dom João III, aqui representado numa magnífica alegoria de uma tapeçaria que mostra essa ideia também imperial do rei e da rainha Dona Catarina, que são senhores do mundo, lhe dão luz, enfim, aqui não se vê muito bem a luz, isto é um detalhe, mas que mostra bem a perpetuidade desta ideia imperial da coroa portuguesa. Neste ciclo, reinado de Dom João III, aquele em que se criaram mais dioceses extra-europeias na história portuguesa, nasceram diversos bispados no espaço atlântico e na Ásia. No Atlântico, em 1533, foi criada a Diocese de Cabo Verde e, no ano seguinte, todas desmembradas do Funchal, tudo isto era território do Funchal, que foi desmembrado do Funchal. E no ano seguinte, e apesar de ser neste mesmo ciclo da criação de Cabo Verde, foi criada uma nova Diocese em Angra, nos Açores, e uma em São Tomé e Príncipe. Neste mesmo ano de 1534, começava uma política de criação de dioceses na Ásia. Em 1534, Goa, que está aí assinalada. Depois, em 1558, as dioceses de Cochin, no extremo sul da Índia, e de Malacca, na atual Malásia. Antes disso, também o Brasil viu criada uma extensa diocese, a Diocese de Salvador, no ano de 1551, que durante mais de um século foi a única diocese existente no espaço da América Portuguesa. E depois, sempre na Ásia, no último quartel do século XVI, em 1576, deu-se a gênese da Diocese de Macau, em território hoje na China, como sabemos. Após a integração de Portugal na monarquia hispânica, em 1580-81, prosseguiu a criação de novas dioceses na Ásia.
Primeiro, a Diocese de Funai, no território do Japão, em 1588, apesar de aqui não haver autoridade política portuguesa, mas direitos de padroado, concedidos por aquela bula de 1514, e uma forte presença jesuítica. Depois a Diocese de Angamal, em 1599, e Melyapore, do outro lado do subcontinente indiano, em 1606. Em África, neste ciclo, período filipino, como por vezes chamamos, foi criada também, em 1596, a Diocese do Congo, na altura desmembrada de territórios que estavam sob alçada, sob a jurisdição do Bispo de São Tomé. A ilha de São Tomé tinha jurisdição também sobre os territórios fronteiros do Congo e, a partir de 1596, passou a haver ali um Bispo autónomo. A União Ibérica e a tensão entre Portugal e o Papado, de 1640 a 1668, atrasaram a dinâmica de fragmentação do território do Brasil em novas dioceses, onde continuava a aumentar a presença de europeus, muitos instalados, sobretudo, já agora no interior e no norte do território do Brasil. Durante o governo dos Habsburgo, em boa parte por razões de natureza financeira, não se criou nenhuma nova diocese no Brasil. Somente 2 administrações eclesiásticas, ou prelazias, como também se dizia, nas regiões da Olinda e do Rio de Janeiro, as quais visavam dar mais eficácia ao governo eclesiástico, que estava centralizado apenas no Bispo de Salvador. Foi durante o governo de Dom Pedro II, a segunda metade do século XVII, último quartel do século XVII, que se dinamizou a criação de dioceses na América Portuguesa. A maioria era sufragânea de Salvador, foram desmembradas da Diocese de Salvador, que na altura passou a arcebispado e que integrou também Angola como uma das suas sufragâneas. Nesta fase, em 1676, foram criadas, enfim, aqui tem o mapa de todas as dioceses do Brasil, uma diocese norte, em Olinda, depois o Rio de Janeiro, e depois, lá em cima, no extremo norte, a Diocese do Maranhão, São Luís de Maranhão. Por esta altura também, agora na Ásia, do outro lado do mundo, para defender o padroado régio, muito ameaçado, desde que em 1621 foi criada a Congregação da Propaganda Fide e o Papado começou a ter novamente interesse em assumir posições de relevo e de destaque nos processos de evangelização no mundo. Nesta altura, na Ásia, foram criadas 2 dioceses, uma em Pequim, em 1690, e, no mesmo ano, em Nanquim, hoje territórios da China, cujos bispos eram apresentados pelo rei de Portugal. Eram dioceses do padroado português. A continuação do crescimento do Brasil, no reinado de Dom João V, ditou a criação da Diocese de Belém do Pará. Enfim, vamos voltar aqui ao mapa de há pouco. Belém do Pará, em 1719, portanto, tempo de Dom João V, e depois, cerca de 20 e poucos anos depois, 2 dioceses, a Diocese de Mariana, em 1745, e no mesmo ano também São Paulo, e 2 administrações eclesiásticas, que vocês veem aqui representadas, na zona, enfim, central e oeste do território do Brasil, uma prelazia ou administração eclesiástica em Goiás e outra em Cuiabá, tudo em 1745. No decurso destes cerca de 3 séculos e meio, numa dinâmica que também foi marcada por imprevistos e muitas improvisações, os reis de Portugal criaram e indicaram bispos para 25 dioceses situadas entre a América e a Ásia. Desde o tempo de Dom Manuel I, com a criação do Funchal, o estabelecimento da rede de dioceses articulou-se sempre com os ritmos de aprofundamento da presença portuguesa no seu império. Dioceses e impérios estiveram sempre irmanadas. E nesse processo, as dioceses foram um instrumento da maior relevância
para a consolidação do domínio de vastos territórios e das populações autóctones nelas residentes. De facto, o controlo e disciplinamento social das populações, que a partir da atuação episcopal se alcançava, foi do maior relevo para a construção e perpetuação do Império Português no período moderno. Obrigado pela vossa atenção.